Fala galera, tudo bem com vocês? Pois é, o Vrum está aqui de novo em mais um Papo de Estúdio. Eu, Enio Greco e Boris Feldman estamos aqui para trocar uma ideia com vocês, bater um papo sobre um assunto que tem criado polêmica no mercado automotivo brasileiro nos últimos dias, né? Mas antes de começar o papo, eu vou pedir para vocês aí, curte o vídeo, né? Dá uma força para a gente, não esquece de se inscrever no canal, porque a gente precisa desse apoio de vocês, não é isso, Boris? Assina, Assina. cutuca o sininho, aí você fica Exatamente. notificado dos próximos, né, que nós vamos fazer por aqui. Garantimos que vai ser cada papo de estúdio de arrepiar o papo. Cada um Vamos nessa. mais bacana do que o outro. Pois é, Boris, eu trouxe para você hoje um tema que criou uma polêmica grande nos últimos dias aqui no Brasil. Foi uma declaração feita pelo Carlos Tavares, que é o CEO do Grupo Stellantis Mundo, né? Ele falou, assim, de uma forma quase que direta, que o Brasil ainda não está preparado para o carro elétrico, né, 100% elétrico, e que a gente deveria investir no híbrido com o etanol. Você concorda com isso, Boris? Claro que não. Por quê? Porque se ele diz que o Brasil não está preparado para isso, ele que não está preparado para o Brasil. Sinto muito, senhor Carlos Tavares, mas o senhor, com toda a sua pompa e circunstância, CEO da Stellantis. Para quem não sabe, Stellantis é Peugeot, é Citroën, é Fiat, é Jeep, é Alfa Romeo, é Lancia, é tudo. Ram, Chrysler, Dodge. É um poderio gigantesco da Stellantis. Tanto que ela está abafando por aí, vendendo, batendo um recorde de venda aí para todos os mercados que ela entra. Mas o seu Carlos Tavares está lá na Europa, né? Outra realidade. É outra coisa. Aí, quando o seu Carlos Tavares diz que o Brasil não está preparado, você perguntou se eu concordo? Falei, não. Mas eu concordo. Ele não está preparado, mas ele tem que se preparar. Porque se você fala assim, carro elétrico. Carro elétrico é para quem está no Rio, está em São Paulo, está em grandes metrópoles, que poderão ter esse carro, mas é o segundo, é o terceiro da casa, mas se precisar de fazer uma viagem de 400, 500 quilômetros, não tem jeito. Por quê? Nem eletrocarregador tem ainda. Então, o elétrico exige muito. O carro é caríssimo. O carro mais barato elétrico no Brasil são R$150 mil. Ora, se a gente diz que o carro de entrada, que hoje que é um Kwid, um Mobi, já está por 70, e o pessoal fica alucinado, caro demais. Como é que você vai comprar um carro de 150? Então, o carro elétrico é bom para o Brasil hoje? Qual que é a solução? É o etanol? Eu sou defensor ferrenho do etanol. Por quê? Porque o etanol é o nosso combustível. É com ele que os nossos carros têm que rodar. É um combustível limpo, é um combustível que vem do campo, que dá emprego, que desenvolve o país. Tudo bem. Então nós temos que insistir no etanol. Agora, não vamos nos esquecer que a eficiência do motor a combustão, seja com gasolina, seja com etanol, é de 30%, 40%. Cada litro que você põe de gasolina ou de etanol, 30% ou 40% vai para a roda. O resto vira fumaça, vira temperatura, vira calor. E o motor elétrico, sabe qual é a eficiência dele? 95%. Então, mais dia, menos dia, nós vamos ter que nos curvar a necessidade de mandar o motor a combustão para o museu. E esse dia, como é que fica o seu Carlos Tavares que diz que nós não devemos desenvolver o elétrico? Pois é. Você acha que nesse primeiro momento o híbrido flex é realmente uma solução mais viável para o mercado brasileiro? O híbrido é a nossa solução. Porque se você tiver um carro só elétrico, tem o fantasma da pane seca. Uma hora que acaba a bateria, você vai abastecer aonde? Mas o híbrido não, ele é elétrico e ele é combustão. Então, o híbrido é legal. E se você alimentar
o híbrido com etanol, aí é o melhor dos mundos. Sim. Mas, Boris, a gente tem que levar em consideração também que a política de preços com relação ao etanol no Brasil, ela oscila demais também. Quer dizer, o etanol é um combustível super eficiente, como você mesmo já falou, ele polui menos, mas o preço dele varia demais no mercado, oscila demais, ele está sempre ligado a interesses de usineiros, né, das distribuidoras e tudo mais. Você não acha que falta por parte do governo uma política mais séria e mais direcionada para o etanol, para fazer do etanol realmente um combustível que vale a pena ser usado no mercado brasileiro? Eu vou além disso, Enio. Eu vou falar que o primeiro projeto do etanol, que se chamava Proálcool, um dia você vai ter né? Não sei dos que estão nos assistindo, quantos que já tiveram um carro a álcool, mas um dia você vai ter um Proálcool e tal. O que aconteceu? O Brasil, no fim da década de 80, estava vendendo 95% de carros a etanol, a álcool. Sim. E aí acabou o etanol, sabe por quê? Porque o preço do açúcar no mundo valorizou e os usineiros passaram a produzir açúcar. Sim. E você tinha um carro a álcool, um dia você vai ter você teve mesmo, e ficou na fila do posto, porque o carro era só álcool, não tinha flex. Pois é. E aí, como é que faz? O cara com carro a gasolina, combustível fóssil, que polui, parava na bomba e abastecia. E o que foi no álcool? Fila. Pois é, e até quando a gente vai ficar sujeito a esse tipo de situação? Porque nós vivemos agora, recentemente, esse problema, que o preço do álcool subiu tanto, né, no ano passado, que chegou um ponto que não valia a pena abastecer com etanol, né? Então, na minha opinião, falta uma política, né, do governo federal para realmente priorizar o etanol como um combustível eficiente no Brasil, né, e dar incentivos para que não haja essa concorrência aí de usineiro. Agora vender açúcar está melhor, então eu vou fazer açúcar, larga o etanol para lá e larga o consumidor na mão, né? Com certeza é preciso fazer algo para mudar isso aí, né? Mas eu já vi um sinalzinho disso nesse aumento que teve agora. Sim. Por causa da deoneração, né? Então, os impostos voltaram a cravar os combustíveis, o etanol subiu 2 centavos. Sim, foi menos penalizado. Nada. Isso é simbólico. A gasolina foi 40 e tantos, mas a Petrobras baixou o preço, deu 30 e tantos centavos, o etanol 2. Quer dizer, já foi uma tentativa do governo de beneficiar o etanol. E é o que ele tem que fazer mesmo. E eu vou além. Por que é que não se estimula novamente o carro puramente a álcool, o carro a etanol? Até porque todo mundo já percebeu que o flex é o meio do caminho para contemplar o etanol e contemplar a gasolina. Sim. Se você produzisse um motor a etanol, ele teria muito maior eficiência. Por que não? Sim, com certeza. Mas você acha que o lobby aí das grandes produtoras de petróleo, as refinarias, não vai ser fácil passar? Peraí, tem um telefone, eu vou ligar para elas para saber o que elas pensam disso. Eu acho que elas não vão gostar dessa ideia, não. Com certeza não. Mas se a gente tivesse uma bola de cristal aqui agora, para a gente ver o futuro, o que você vislumbra para o carro elétrico no mercado brasileiro? Qual que é a projeção que você faz? Você está falando do elétrico puro ou você está falando do híbrido? Estou falando da gente ter o carro 100% elétrico, com um preço mais acessível, né? Com produção de baterias mais baratas pelo país, né? Coisas que vão favorecer a produção em larga escala. Ou ele vai faltar muito tempo ainda para a gente ter mesmo o carro elétrico. Por quê? Você tem um carro elétrico, você recarrega onde? Você mora em casa,
aí você para na garagem. Mas tem mais gente em apartamento ou em casa? Como é que você carrega o carro no apartamento? Não, você põe um carregador lá embaixo. Sim, mas não é fácil assim você botar uma tomada para carro elétrico. Se você puser uma tomada normal, você vai ficar uma semana inteira para carregar o seu carro, para recarregar. Sim. Então você tem que ter um wall, né? box para carregar. Então, e o carregamento, o recarregamento nas estradas? Vocês já pensaram? Se hoje encosta o carro no posto, 2, 3 minutos, abasteceu, vai embora. Você vai parar o carro elétrico para abastecer? Como? Bom, mas você não acha que a gente vai evoluir por uma ideia de carro elétrico, de carros compactos e puramente urbanos? Porque eu acho que a principal ideia do carro elétrico, a principal função dele é para os grandes centros urbanos, para diminuir a poluição nos grandes centros urbanos, com modelos mais compactos, para não ocupar tanto espaço, né, no trânsito, inclusive com ônibus elétricos, trens elétricos, né, para a gente chegar a uma situação menos agressiva para o meio ambiente. Você não acha que a gente deveria caminhar para isso? Não, nós já estamos caminhando. No Brasil, você já tem um compacto com a bateria menor. Você já tem da Caoa Chery, o iCar. Você tem o Jack, Sim. também. Você tem o Kwid. Você tem mais um. Carros compactos? Tem mais um. Mais um. Jack, Kwid. O Renault, eu não estou lembrado. Não, então é isso, é Jack, são Renault, esses três. Caoa. Compactos. Compactos. Agora, carros elétricos. Tá bom, esses carros estão custando quanto? Na faixa de 150, 160 mil. É acessível para quem? Para o trabalhador brasileiro. Ele não compra nenhum Mob por 70. Exatamente. Então, é impossível. Agora, o carro elétrico compacto para rodar na cidade é a grande solução. Porque você eu até te digo que o híbrido com etanol, o híbrido plug-in com etanol, você carrega durante a noite a bateria, você roda, sabe quanto? 50, 60 quilômetros por dia. Quem roda mais do que isso aqui? Ninguém. Então você vai com um híbrido que roda 50, 60 km por dia, você jamais vai usar um motor a combustão. Sim. Nem tanto faz ele ser flex com etanol, com gasolina, você vai rodar eletricamente. Mas é caro, é uma tecnologia cara. Então, por isso que eu te falei, nós vamos demorar muito, por causa do recarregamento, por causa do custo do carro, provocado pelo custo da bateria, pelo recarregamento, pelo ponto de recarga. Isso é, assim, absolutamente... É muito sensível. O cara que vai comprar um carro elétrico, ele vai pensar nisso tudo. Para onde que dá para eu ir com esse carro? Não dá para ir mais do que 150, 200 quilômetros. Sim. Porque senão ele vai recarregar onde? Se for o híbrido, bem. Se for elétrico puro, como você disse, aí tem o fantasma da pane seca. Sim. Agora, alguns executivos de montadoras, num passado recente, chegaram a fazer uma previsão ou uma aposta de que o Brasil teria, sim, uma frota considerável de carros 100% elétricos a partir de 2050. Você acredita nisso, 2050, ou você chuta a bola um pouco mais para frente? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui a bola de cristal. Tudo vai depender do desenvolvimento tecnológico, principalmente da bateria. Sim. O que manda no carro elétrico, o peso, o volume e o custo do carro é a bateria. Está concentrado na bateria. Né? Agora, não se esqueça que não é totalmente impossível nós termos um carro elétrico sem bateria. Sem bateria. Como assim? De onde vai sair a eletricidade? Vai sair de uma coisa chamada célula a combustível. Hidrogênio. Você tem um tanque de hidrogênio, o hidrogênio vai lá na célula de combustível, ela pega o hidrogênio,
põe o hidrogênio junto do oxigênio, os dois juntos produzem energia elétrica. Ainda sai água pura pelo escapamento. Tá bom. Você fala, tá bom, mas o hidrogênio, onde é que nós vamos arrumar hidrogênio, conseguir hidrogênio? É caro de obter, de guardar, de distribuir. Sim, mas não se esqueça que você pode tirar o hidrogênio, sabe de onde? Do etanol. Esse etanol que tem na bomba do posto, do etanol você tem um aparelho que funciona quimicamente, que extrai o hidrogênio do etanol. Então você pode abastecer o seu carro com etanol. Do etanol, esse aparelho tira o hidrogênio e manda para fuel cell, para a célula combustível. Reação química. Agora, isso quando eu falei assim, tá, fica todo mundo, mas que coisa formidável. Por que não, né? Por que não? Porque esse reformador, esse aparelhinho químico, custa uma baba e funciona com 700, 800 graus de temperatura. Quer dizer, estão desenvolvendo aqui no Brasil, a Volkswagen e a Nissan estão desenvolvendo, junto a universidades paulistas, essa possibilidade do carro funcionar eletricamente, consumindo etanol que se transforma em hidrogênio. É uma solução. Sim. É só questão dos engenheiros aí, dos meus colegas, trabalhar com mais afinco. Tudo é escala, né? Tudo que você produz em larga escala, o custo acaba baixando. Só que, pelo visto, nós ainda vamos ter que esperar um bom tempo para ver uma frota considerável de carros 100% elétricos rodando pelas ruas do país, né, Boris? Décadas. Pois é. Mas, pelo que eu entendi do seu papo, o senhor Carlos Tavares está equivocado com relação ao Brasil. Se eu fosse mandar um recado para ele, olhando para aquela lente, para aquela câmera... Ali, o senhor Carlos Tavares, meu recado... O que você diria para ele? Eu diria o seguinte, senhor Carlos Tavares, o senhor está certo, o Brasil não está preparado hoje para o carro elétrico, não. Mas as suas fábricas, as suas marcas, os seus engenheiros no Brasil têm que desenvolver a tecnologia do carro elétrico. Porque mais dia, menos dia, ele é que vai vingar e vai rodar em todas as ruas e estradas brasileiras, vai ser elétrico. E o carro térmico, o carro que consome gasolina ou etanol, não vai ter mais vez. Isso é uma questão de tempo. Então, o Brasil vai ficar à sombra do resto do mundo? Não, nós temos que ter tecnologia para o nosso mercado e principalmente de exportação. Então, o senhor está certo quando diz que não estamos preparados para o carro elétrico, mas temos urgentemente que desenvolver a nossa tecnologia para isso, senão nós vamos ficar na tonga, da mironga, do cabuleteiro. Então é isso aí, seu Carlos Tavares. Abre o olho, porque nós aqui estamos de olho em vocês, né? E com certeza vamos cobrar isso. Cabe à indústria automotiva trazer soluções, né, Boris? Posso dar um exemplo, um bom exemplo? Santiago Chamorro, presidente, CEO da General Motors, na América do Sul. Logo depois que o Carlos Tavares falou isso, ele veio e falou: nós vamos desenvolver o carro elétrico. Nós somos contra essa ideia aí de aumentar o imposto do carro elétrico. Não é por aí. Nós vamos produzir carros a combustão e depois vamos importar ou produzir o elétrico. Isso foi o que falou o presidente da GM. Agora, o presidente da GM está certo? Eu acho que não. Ele teria que passar pelo híbrido. Sim. E não ficar segurando combustão para depois vender elétrico. Mas ele entende mais de mercado do que eu, provavelmente, né? Então, a GM está certa ao defender o carro elétrico e dizer que o Brasil tem que desenvolver a tecnologia, ao contrário do que disse o seu Carlos Tavares. É isso aí. E tenho dito, né, Boris? Eu acho que está mais do que dito, né? Hein? Esclarecido, não está? Se alguém não entendeu, estamos às ordens. Pois é, galera, é isso aí. Se você curtiu o bate-papo, curtiu o vídeo, concorda ou discorda das ideias do Boris Feldman, então entre em contato com a gente, escreve aí, deixe seu comentário no vídeo
E não se esqueça de curtir, né? Cutuca lá o sininho e se inscreva no nosso canal, porque o Vroom precisa demais desse apoio de vocês. Lembra, Enio, como é que era no passado? Cartas à redação. Exatamente. Hoje é só dar uma cutucada no sininho e nos prestigiar. A gente agradece demais a companhia de vocês e até o próximo Papo no Estúdio.